Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Êxodo capítulo 3. Os irmãos estão ouvindo? Tá? Agora melhorou, né? Amém, graças a Deus. Êxodo capítulo 3, vamos ver o chamamento de Moisés. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Vamos tirar algumas lições para as nossas vidas a respeito dessa passagem. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Êxodo capítulo 3. O texto bíblico diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado. Capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém, irmãos? Até aqui, graças a Deus, podem sentar. Então esse texto fala a respeito do chamamento de Moisés.
Aqui no último versículo de Gênesis, aqui no último versículo, nos últimos versículos do capítulo 2 de Êxodo, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Versículo 23, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Êxodo capítulo 2, versículo 23, agora 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Olha só que Deus estava atentando para a condição dos filhos de Israel, que estavam sendo oprimidos na terra do Egito. E nós já sabemos, conhecemos que a história de Moisés é dividida em três partes de 40 anos, né? Nos primeiros 40 anos ele ficou no Egito. Aí teve aquele episódio no qual ele matou um egípcio que estava maltratando o hebreu. Aí ele fugiu, ficou 40 anos fora. E aqui com 80 aninhos Deus aparece para Moisés. Amém? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Monte de Deus também é o Monte Sinai, Monte Horebe ou Monte Sinai. Quando falar Monte Sinai, você lembra de Monte Horebe. Quando falar Monte Horebe, você lembra de Monte Sinai. É o mesmo monte com nomes diferentes. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. É interessante nós observarmos aqui que o anjo do Senhor aqui, essa teofania é quando é uma visão perceptível de Deus aos nossos sentidos, o ouvir, né, o ver. Então o Senhor apareceu a Moisés, o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Até aqui, irmãos, não tinha nada de incomum. Naquela época, o sol muito quente, uma área desértica, um calor ali, mato seco com calor, calor com mato seco, acontecia ali uma combustão espontânea, começava a pegar fogo. Então às vezes o mato espontaneamente ele começava a pegar fogo. Então aquele episódio não era uma coisa incomum, mas o incomum é que Moisés, ele reparou, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Foi isso que chamou a atenção de Moisés. Não era o fogo em si, mas ele reparou, ele estava pastoreando, né? Estava ocupado, estava cumprindo ali a sua função de pastor, cuidando das ovelhas, do rebanho de Jetro, seu sogro. E ele reparou que aquele fogo não consumia aquela moita, aquela sarça. E então ele disse assim: irei lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? E ele foi lá ver o que estava acontecendo. Isso é interessante porque foi um artifício que Deus usou para atrair a atenção de Moisés. Foi algo que Deus usou para atrair a atenção de Moisés, aquela sarça que não consumia. E assim hoje também em nossas vidas, eu acredito que para cada um de nós aqui, Deus ele usou uma situação para nos atrair para a sua presença. Talvez tenha sido uma experiência na dor, talvez tenha sido uma experiência no amor. Você teve uma experiência com Deus, uma experiência no amor com Deus. Você não veio pelo amor, outro veio pela dor, um veio pelo amor, um veio porque teve uma experiência de uma cura,
outro veio porque teve uma experiência que ouviu a palavra de Deus, ela quebrantou aquele coração. Cada um teve um modo pelo qual Deus agiu, pelo qual Deus ele te convenceu e te converteu para que hoje você estivesse aqui. Porque foi a obra que Deus tinha decidido fazer na tua vida. Deus ele já tinha te chamado, já tinha te escolhido para que você estivesse na presença dele, assim como ele chamou Moisés, assim como ele escolheu Moisés para esta missão que era a de libertar o seu povo da escravidão do Egito, da servidão do Egito. Isso mostra que quando Deus ele nos chama, ele tem um plano para nós. Deus ele simplesmente não nos chama por nos chamar. Deus ele nos chama, ele tem um plano para nós. Deus ele chamou Pedro e falou assim: eu falei de ti pescador de homens. Você pesca peixe, mas eu falei de você um pescador de homens. Para Paulo, Jesus apareceu e disse assim: olha Paulo, eu vou te enviar aos gentios. Para os apóstolos, olha, eu vou enviar vocês de 2 em 2 para libertar, para curar, para salvar, para falar do evangelho do reino. Lá para os apóstolos, antes de ser arrebatado, ele disse de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus tem plano para cada um de nós. O chamado de Deus é um chamado que tem um plano também. Deus chamou o Gideão. Gideão estava lá no lagar malhando trigo e Deus falou: homem valente, o Senhor seja contigo, homem valente. Olha que eu vou usar você para libertar o povo de Israel do jugo dos midianitas. Este é o plano que eu tenho para você. O chamado de Deus vem com um plano. Então é importante a gente entender. Você pode pensar assim: mas qual é o plano que Deus tem para a minha vida? Busque do Senhor essa resposta que Ele vai te dar. Mas eu tenho certeza de uma coisa: falar de Jesus é o plano que Ele tem para todos nós, amém? Talvez alguém tenha um ministério, talvez alguém tenha um chamado, um instrumento, música, evangelismo, missionário, tenha um chamado assim, que vai exigir um pouco mais, mas todos têm um chamado único. Pelo menos um chamado todos nós temos: falar de Jesus. Ser um missionário na sua escola, ser um missionário no seu bairro, no seu condomínio, onde você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, você tem a missão de falar de Jesus. O chamado que Deus nos tem é o chamado para sermos luz do mundo e sal da terra. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santo. Essa questão de tirar a sandália dos pés, ela é muito interessante, né, irmãos? Porque Moisés viveu no palácio, né? Ele tinha uma educação palaciana, ele estudou, os professores que Moisés teve foram os mesmos professores que o filho do faraó teve. Ele teve a mesma formação, aprendeu os mesmos idiomas, estudou as mesmas coisas. Então, ele era considerado filho da filha de faraó. E a gente sabe, a cultura antiga, é muito interessante o fato de tirar as sandálias, porque os escravos, eles andavam descalços, mas os filhos dos senhores, os senhores, andavam com sandália. Quando o filho pródigo chegou, uma das primeiras atitudes foi o quê? Foi colocar sandália no pé do filho pródigo. Por quê? E anel também, né? Outro símbolo de autoridade. Por que sandália? Porque era o escravo que andava descalço, era o servo que andava descalço.
O filho do fazendeiro, o filho do dono, não. E aqui o que Deus faz aqui? Fala: Moisés, eu vou te colocar no teu lugar. Você agora é servo. Tira a sandália dos teus pés. Para entrar na minha presença tem que ter mudança de atitude. Para a gente entrar na presença de Deus, irmãos, a gente tem que ter mudança de atitude. A primeira atitude, a gente tem que reconhecer que a gente não é nada, que tudo que a gente tem, tudo que a gente pode, tudo que a gente é porque é o Senhor quem nos dá, é porque é o Senhor quem nos fez, é porque é o Senhor quem nos capacita. E nós vemos aqui que Deus, Ele se apresentou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar o Senhor, temeu olhar para Deus, ele escondeu o rosto. Mais uma atitude de reverência, né? Até os serafins lá em Isaías capítulo 6 escondiam com duas asas, escondiam o rosto, porque por causa da glória do Senhor, né? A grande glória de Deus. Moisés estava lá, Moisés falou assim para Deus: olha Deus, eu quero ver a tua face. E Deus falou: não vai ter como não, mas quando eu passar, eu vou te colocar na fenda da rocha, e a minha glória vai passar, e você vai me ver pelas costas. É o máximo que eu vou permitir você fazer. Mas Deus concedeu a Moisés essa experiência. Mas aqui ele escondeu o rosto. Significa temor. Significa que a gente tem que chegar diante de Deus com reconhecimento de que nós somos servos, que Ele é o Senhor, de que nós dependemos dEle. É aquela humildade, aquela simplicidade. Olha só, irmãos, além de tirar a sandália dos pés, ainda tem que esconder o rosto. Por causa da reverência, por causa do temor e tremor do Senhor. Mas não aquele medo, né? Mas um temor de respeito, aquele temor de reconhecimento, sabendo quem é Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores são aqueles que oprimem com pesados encargos. Conheço-lhe o sofrimento. Deus conhecia a situação do seu povo. Deus conhecia a nossa situação. Deus conhece a situação dos nossos familiares. Deus conhece a situação daquelas pessoas que nós estamos orando, pedindo ao Senhor para que a salve, para que resgate essas vidas e traga para a sua presença. Deus, Ele sabe de tudo. E esse versículo aqui, 25, Êxodo 2, 25, me chama muita atenção. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus está atento à nossa condição, irmãos. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Interessante, Deus, ele falou que ele desceu para livrar o povo. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão porque os egípcios os estão oprimindo. Mas olha que interessante, irmãos. Deus, ele desce para livrar o povo, mas o que ele falou? Vem agora e eu te enviarei. Deus, ele precisava de Moisés. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor precisa de nós. Pedro chegou para o coxo e falou: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Mas o que Pedro fez? Pedro deu a mão para ele e levantou ele. Deus e o homem trabalhando juntos. Deus e o homem trabalhando juntos. É uma parceria. Os discípulos, depois que Jesus ressuscitou, os discípulos, eles saíram
está lá no Evangelho de Marcos, pregando o Evangelho, e a Bíblia diz que o Senhor ia cooperando com eles por meio dos sinais que estavam acontecendo, por meio dos sinais que se seguiam. Deus estava cooperando. O que é operar? É trabalhar. O que é cooperar? É trabalhar ao lado. Deus estava trabalhando junto com os discípulos. Vai, leva a palavra, mas eu vou confirmar essa palavra. Prega a mensagem do Evangelho, mas eu vou confirmar essa mensagem do Evangelho. Aí Pedro vai lá e prega em Atos capítulo 2, e num só dia quase 3.000 almas se converteram. Deus e o homem trabalhando juntos. Fala, Senhor, venha comigo. Moisés mesmo disse, eu vou lá sim no faraó, mas se a tua presença for comigo. Fala, Senhor, que a tua presença venha comigo. Eu vou fazer uma visita, que a tua presença venha comigo. Eu vou fazer um evangelismo, que a tua presença venha comigo. Eu vou cantar louvores, que a tua presença venha comigo. Eu vou fazer uma visita no hospital, vou fazer um culto no lar, que a tua presença venha comigo. Vai agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Esse foi o objetivo do chamado de Moisés. Moisés foi chamado por Deus. Deus tinha um plano para Moisés, que era tirar o povo de Israel do Egito. E olha que interessante, irmãos. Porque Deus, ele usa o seu conhecimento. Você tem conhecimento na área de matemática, né? Na área da engenharia, Deus vai te usar nessa área. Você tem conhecimento na área de idiomas, Deus vai te usar nessa área. Você tem conhecimento na área de culinária, Deus vai te usar nessa área. Deus vai te usar na área, você é um motorista excelente, Deus, ele vai te usar nessa área. Moisés foi criado no palácio do Egito. Deus estava enviando Moisés para o Egito, mas Moisés, porque quando você estava lá, você já estava sendo preparado. Esses primeiros 40 anos de vida que você ficou lá, que você aprendeu lá tudo que diz respeito à vida do palácio, a vida de ser filho, neto de Faraó, tudo aquilo que agora você volta para um local que não é desconhecido seu, que você conhece. E eu vou usar esse conhecimento, porque quando Moisés chegou lá no Egito, por mais que tivesse passado 40 anos, Moisés, ele tinha algum conhecimento do que estava acontecendo ali. Ele sabia como chegar no palácio, ele sabia como se apresentar, como conversar, ele sabia das estratégias, né, dos jeitos que ele teria que ter para poder se aproximar de Faraó, porque Deus já tinha preparado ele nesse sentido. E Deus disse, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Isso é uma pergunta que a gente mesmo faz muitas vezes para a gente, né? Poxa, mas quem sou eu para pregar? Quem sou eu para evangelizar? Quem sou eu para dar um testemunho? Quem sou eu para fazer isso, para fazer aquilo pelo Senhor, para o Senhor? Quem sou eu? Tem tanta gente melhor do que nós, tem tanta gente mais capacitada do que nós. Quem somos nós? Mas Deus, ele não olha, irmãos, o que você pode fazer. Deus olha o que ele pode fazer por seu intermédio. Porque se a gente olhar, o que Deus pode fazer por mim? Não sei. Agora, Deus, olha, eu sei o que eu posso fazer por seu intermédio. Eu sei o que eu posso fazer tendo você como meu instrumento. Porque Deus não vai olhar a sua capacidade. Deus não está olhando para a sua capacidade. Deus está olhando para a capacidade dele. Eu posso todas as coisas. Eu posso fazer do deserto florescer. Eu posso fazer um local cheio de verde, de plantação virar um deserto. Eu posso secar um rio. Eu posso fazer brotar um rio. Eu sou o Todo-Poderoso.
Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Vai servir a Deus neste monte. Esse é o sinal. Interessante, Deus disse: eu serei contigo. O que Jesus falou? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Deus é Deus presente. Deus, Ele envia. Deus, Ele te envia. Deus, Ele te dá a mensagem. Deus deu mensagem para Moisés para que o faraó libertasse o povo, e Deus foi com Moisés. Deus garantiu Moisés por meio dos sinais que nós conhecemos. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. No texto hebraico está eu serei. Aqui diz eu sou o que sou, mas no texto em hebraico está escrito eu serei o que serei. Eu serei o que você precisar. Você precisa de proteção de alguém que lute por você, eu sou o Jeová Sabaoth. Você precisa de provisão, eu sou o Jeová Jireh. Você precisa de justiça, eu sou o Jeová Tzidkenu, Senhor, justiça nossa. Você precisa ser conduzido, eu sou o Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor. Você precisa de cura, eu sou o Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou aquilo que você precisar que eu sou. Eu serei. O que é que você precisa que Deus seja na tua vida? Ele será. Porque Ele está sempre presente, e porque Ele será na minha vida algo que na sua vida vai ser diferente, porque a minha necessidade é uma e a tua necessidade é outra, mas importa é que Ele é, e que Ele está, Ele é e está presente, amém? Ele é Deus e Ele está presente. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Eu serei lembrado como Deus de Abraão, como Deus de Isaque, como Deus de Jacó. Eu fiz aliança com Abraão, eu fiz aliança com Isaque, eu fiz aliança com Jacó. Eu sou o Deus de aliança, eu sou o Deus de pactos. Aí Moisés falou no capítulo 4, versículo 1, respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. E a gente vê aqui, irmãos, que conforme eu já mencionei, o que Moisés sabia usar? Bordão. E com aquele bordão, ele também tocou as águas do Mar Vermelho, o mar se abriu, ele bateu na rocha, né? Era para tocar, ele bateu, mas também com aquele bordão, ele tinha um instrumento que ele conhecia e que Deus usou, e Deus o usou com aquele instrumento. É o que eu falei, aquela habilidade que você tem, aquele conhecimento que você tem, é nisso que muitas vezes Deus ele vai te usar. Você gosta de dar aula para criança, você dá aula para criança, professor, Deus vai te usar nessa área. Você
tem facilidade com instrumento, tem facilidade de cantar, tem facilidade de compor música, Deus ele vai te usar nessa área. Deus ele tem, você gosta de falar, gosta de pregar, Deus ele vai te usar nessa área. Você gosta de estudar, Deus ele vai te usar na área dos estudos bíblicos. Deus ele vai, de acordo com o seu instrumento, de acordo com o seu gosto, de acordo com aquilo que você gosta de fazer. Quem gosta de viajar, Deus pode te chamar para ser missionário, né? Então quer dizer, Deus ele vai te chamar de acordo com a sua capacidade, de acordo com aquilo, com a sua tendência, com a sua habilidade, com aquilo que você pode e gosta de fazer e aquilo que Ele te capacitou a fazer. E isso é interessante. Muitas vezes esse é um dos modos que você pode identificar o seu chamado na igreja. A pessoa gosta de mexer, de trabalhar com criança. Onde vai ficar na igreja, irmãos? Na escolinha dominical com as crianças, no trabalho com as crianças, com certeza. Então isso aí, a gente pode buscar e entender que Deus ele chama todo mundo e para cada um ele tem um chamado. E muitas vezes aquela habilidade natural que você tem é a habilidade que ele vai usar na obra. Moisés não tinha uma espada para libertar o povo. Ele não era um homem guerreiro. Mas nós vemos que Davi já usava espada. Deus usou Davi na guerra. Moisés já era um homem mais pastor, mais calmo, mais conduzia o povo. Davi foi lá, né, jovenzinho, pegou 5 pedras e uma funda e falou assim: esse gigante é tão grande que eu vou acertar ele na primeira pedra. E acertou mesmo. O que Gideão tinha, irmãos? Tinha um cântaro, aqueles 300 homens de Gideão, cada um tinha um cântaro, uma trombeta e uma tocha de fogo. E foi isso que Deus usou. Não importa o que temos. Não importa o que temos, irmãos. Importa que o que temos, Deus ele pode potencializar. Deus ele pode potencializar o que você é. Deus ele pode capacitar, porque ele não chama os capacitados, mas ele capacita os chamados. Ele treina. Ele diz aqui: eu te ensinarei, Moisés, o que você deve dizer, eu te ensinarei o que você deve falar, o que vai acontecer. Olha, avisa lá para Faraó que vai chover pedra, que vai chover granizo, que vai chover pedra. Deus ele ensinava a Moisés o que ele deveria fazer. Deus ele conduziu Moisés no seu chamado. Então, quando Deus ele nos chama, Ele nos prepara, Ele nos usa de acordo com aquilo que a gente tem habilidade, com aquilo que a gente gosta de fazer. Graças te damos, Senhor. E Ele vai nos capacitar, e Ele vai nos potencializar. E não fique preocupado: eu não posso fazer, eu não tenho capacidade de fazer. É Deus quem vai te capacitar, e é Deus quem vai fazer por seu intermédio. Você é simplesmente um instrumento na mão de Deus, um instrumento que glorifica a Deus. Aleluia, amém, Jesus. Você pega esse instrumento aqui, colocar na mão de alguém que não tem habilidade, o som que vai sair dali não é um som que vai te ser agradável, né? Mas se você vai ali, uma pessoa toca bonito, você vai falar assim: ô violão, ô guitarra, que lindo guitarra. É isso que você vai falar isso? Ou você vai falar pro artista: olha, que habilidade que você tem com esse violão, não é verdade? Você vai elogiar o artista, né? Aquele que está tocando o violão. Assim é também, nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos, mas quem nos usa é Deus. E é para a glória dele, o elogio é para ele, não é para nós. João Batista disse que eu diminua e que cresça o Senhor. E essa que tem que ser a nossa visão, irmãos, o entendimento de que o chamado de Deus, ele é pessoal. Para cada um Deus tem um chamado, como eu falei. Pedro teve uma função, Paulo já foi totalmente diferente, já foi pregar para os gentios. Pedro já estava lá pregando lá em Jerusalém. Então cada um tinha uma missão, e
E depois os discípulos já é para pregar, ide por todo mundo, ide por todo mundo, porque a salvação agora é para todos. A salvação é para todos aqueles que tomarem a decisão de receber Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Então, só para concluir, olha só o que Deus disse, irmãos. Êxodo capítulo 4, versículo 12: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. Deus falando com Moisés: eu serei com a tua boca e te ensinarei o que te has de falar. Deus enviou, Deus dá poder, Deus dá a mensagem, Deus opera por meio de nós, Deus nos usa para a sua glória. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar em nome de Jesus. Senhor, abençoa. Porque já deu 8h30, a hora de terminar a mensagem. Então, irmãos, vamos refletir a respeito do chamado de Moisés, porque o chamado de Moisés é um chamado para as nossas vidas também. Para cada um Deus tem um plano, Graças a Deus. para cada um Deus tem um chamado. Agora, o que nós devemos fazer é o que Moisés falou: eis-me aqui. Amém? Eu vou, Senhor, mas tua presença vai comigo. Mas Deus disse: eu serei contigo. Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que garantia mais você quer? Não é? A presença de Deus. E não só isso, mas nos capacitando também. Nos capacitando, nos ungindo, nos fortalecendo, nos orientando, ensinando o que a gente deve dizer, ensinando o que a gente deve fazer. E tudo isso vai ser para a glória dele. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus com essa palavra do pastor. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé, irmãos e irmãs.